Um dos argumentos mais usados pelos ateus para negar a existência de Deus é o sofrimento humano. Se Deus existe, por que há fome, miséria, sofrimento? Se Deus existe, por que há injustiça social, escravidão? Por que uma criança fica doente, é violentada ou morre? São questionamentos legítimos, porém, alguns carregam esses questionamentos de soberba e altivez, intencionando arrogar para si uma certa superioridade moral, como se os que creem em Deus fossem inferiores, acusados de usar Deus como um escape para suportar as mazelas da vida. Se veem como superiores intelectuais, tão inteligentes e racionais que não precisam entorpecer a mente com aquilo que eles consideram como o ópio chamado Deus. Mas mal sabem eles que esse sentimento de justiça, essa concepção de mal, de bom, de moral, de imoral, essa visão de certo ou errado, belo ou feio, justo e injusto que eles possuem, é a prova mais eloquente da existência de Deus. Pois todos esses sentimentos nada mais é do que a imagem e semelhança de Deus a qual fomos criados, operando em nós. Não somos imagem e semelhança de Deus no sentido físico. Isso é impossível, pois Deus é Espírito. Porém, esse mesmo Deus imputou a nós alguns de seus atributos: bondade, justiça, racionalidade, amor, misericórdia, compaixão. Tudo isso fazem parte da nossa essência. A não ser que você ache que tudo isso evoluiu de uma ameba, como diz o evolucionismo, né? O grande problema do sofrimento é que o homem pecou, decaiu da graça e toda a nossa essência foi contaminada pelo pecado. E usamos aquilo que recebemos como dádiva, como presente de Deus, para o mal, para confrontar o próprio Deus, para fugir e se esconder dele. Deus não criou o mal. O mal é para Deus o que o frio é para o calor. O frio não existe sem a ausência de calor. O mal não existe, o que existe é a ausência de Deus. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, optaram por viver uma vida pelos olhos da serpente e não mais pelos olhos de Deus. Queridos, o sofrimento chega para todos, crianças e adultos, crentes ou não. O que muda é a concepção que temos de sofrimento. Essa concepção muda conforme nos aproximamos ou nos afastamos de Deus. A diferença está em de que forma enxergamos essa circunstância de sofrimento. Da visão do homem ou na visão de Deus? Na visão do homem, o sofrimento é fruto do acaso e não há esperança no sofrimento. Na visão de Deus, o sofrimento é fruto do pecado do homem, de todo homem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz Romanos 3,23. Porém, quando estamos em Deus e olhamos o sofrimento pela ótica dele, somos consolados por uma viva esperança. E é aqui que o Evangelho entra. A liberdade de todo e qualquer sofrimento foi comprada na cruz por preço de sangue, o sangue de Cristo. Esse sangue foi dado em resgate de todo aquele que se arrepender de seus pecados e crer em Cristo Jesus. Estes não perecerão o sofrimento eterno, mas usufruirão de paz, gozo, alegria eterna nos céus com Deus. Na cruz, Cristo leva sobre si nossos pecados e, em consequência, as nossas dores e enfermidades, nossa tristeza, incertezas e medos. E mais, nos leva também para um novo céu e para uma nova terra onde habita a justiça, onde toda lágrima será enxugada e não haverá mais dor, fome, sede, ira, morte e pecado. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nossos olhos contemplarão tragédias, sofrimento e morte. Mas um dia, tudo isso será considerado nada ao contemplarmos a glória de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o mais incrível é que essa dádiva não nos foi dado por mérito nosso, e sim pelo mérito de Cristo, que morreu pelos meus pecados na cruz, sofrendo a ira de Deus no meu lugar. Então eu posso gritar aos quatro cantos: livre sou. Então eu posso gritar aos quatro cantos: sou mais do que vencedor. Então eu posso gritar aos quatro cantos: a cruz me libertou. Espero que essa palavra fale ao teu coração e te encha de esperança, principalmente se você estiver passando por um momento difícil. Amém? Fiquem todos com Deus.
Em nome de Jesus.